Você tem um chamado ao ministério? Quem determina? Quem pode levantar, apontar alguém para o ministério? Quais as qualificações? Quais os requisitos que uma pessoa ou alguém deve ter para fazer parte do grupo daqueles que irão auxiliar, ajudar a Igreja de Cristo? A Bíblia vai nos ensinar duas coisas, ou melhor, três coisas. A primeira é que Deus escolhe determinadas pessoas para alguns cargos e funções na sua igreja, em prol de auxiliar, ajudar a edificar o seu corpo. A segunda é que tanto Deus escolhe, como a própria igreja também escolhe, reconhece, elege pessoas para determinadas funções e serviços. E a terceira é que Deus estabelece que essas pessoas tenham algumas qualidades, tenham alguns requisitos, e que esses requisitos essas pessoas têm que ter. É necessário. Nós encontramos isso quando os apóstolos sentem a necessidade de chamar pessoas ao ministério. E eles dizem mais ou menos assim, lá em Atos capítulo 6, verso 3. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então a gente vê aqui essas duas coisas. A igreja, a comunidade cristã escolhendo essas 7 pessoas. Só que não é simplesmente escolher. Essas pessoas têm que ter esses requisitos aqui. Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso de número 3, a mesma coisa acontece. O apóstolo Paulo diz assim: e quando estiver chegando, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. A gente vê aqui a igreja aprovando pessoas a ficarem responsáveis a um serviço, a uma função. Aqueles que aprovardes. Então isso aqui é um fato. E só para corroborar, veja em 2 Coríntios 8,19. Paulo fala a respeito de Tito. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro. Quem foi eleito? Tito foi eleito pelas igrejas para ser companheiro de Paulo nas missões, as viagens missionárias. A gente vê que Deus escolhe, Deus elege essas pessoas, mas a igreja também faz isso. A igreja também escolhe, reconhece pessoas para esses serviços. E hoje em dia, praticamente a igreja é pega de surpresa, já na ocasião de simplesmente a pessoa já ser dita como obreira. Então a igreja praticamente só faz conhecer a pessoa. Nem sabia que ela estava sendo apontada, nem sabia que ela estava sendo eleita. Não. Simplesmente ela só é apresentada e a igreja tem que engolir isso. E a terceira coisa que a gente viu aqui é que Deus estabelece que as pessoas tenham esses requisitos. Vejam em 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém inspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Nota aqui os requisitos. Esses requisitos aqui aparecem também em Tito. São praticamente os mesmos. E o que a gente nota, uma ênfase da Bíblia e de Paulo, é que essas pessoas sejam aptas a ensinar, tenham sabedoria, conheçam a palavra de Deus.
E hoje em dia, como é que essas pessoas são selecionadas? Hoje em dia os critérios são outros. São o quê? Se é filho do pastor, elege. Se é filho de algum diácono ou presbítero, aponta. Se dá o dízimo direitinho, levanta. Então os critérios são outros. E a Bíblia fala que é necessário aqui. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E fala das qualificações. Aqui em 1 Timóteo e Tito. Tem que ter essas qualificações, tem que ter esses requisitos aqui. Isso aqui é palavra de Deus. E Paulo ele vai dizer mais para Timóteo, ó, não te apressas em impor as mãos. O que isso significa? Significa que Timóteo ele não deveria se apressar em levantar qualquer um. Por quê? Porque é difícil encontrar pessoas assim. Mas é necessário. Porque estar à frente do ministério é coisa séria. Então Paulo falou, não te apressas em impor as mãos, não te apressas em levantar as pessoas. Porque elas devem ter, é necessário que esses requisitos sejam encontrados nelas. Não levantar de qualquer jeito. Aí o cara é levantado, não sabe nem defender a sua própria fé, não sabe nem dizer por que foi levantado, e tá lá, praticamente como um jogador reserva de futebol, só ocupando o banco, só sentado, só ocupando espaço. E a Bíblia deixa bem claro, ele tem que ter esses requisitos aqui, é necessário. E toda vez que o apóstolo Paulo ele vai falar da importância de que essas pessoas tenham essas características de ter sabedoria, ter conhecimento bíblico, conhecer a palavra, ele vai argumentar acerca do perigo dos falsos profetas. Então praticamente ele vai dizer assim, ó, essas pessoas, esses novos obreiros, essas pessoas que estão sendo levantadas como cooperadores do evangelho, tem que ter sabedoria, entendimento, conhecer a palavra de Deus. Porque haverá falsos profetas, levantarão-se falsos profetas. Então, por isso a importância dessas pessoas terem conhecimento. Como é que ele vai saber discernir e defender o evangelho dos falsos profetas? Distinguir um falso evangelho? Não vai saber. Então, por isso da importância dessas pessoas terem conhecimento, conhecerem a palavra de Deus. Já me perguntaram por que eu não sou obreiro na igreja onde eu congrego. E eu vou responder dessa maneira. Sabe os requisitos aqui? Não é por estar em falta desses requisitos que eu não sou obreiro.